Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, o sacerdócio de Melquisedeque. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi Melquisedeque. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre quem foi Melquisedeque, como foi falado na lição de sábado. Algumas pessoas acham que Melquisedeque foi o próprio Jesus, ou que ele foi um sacerdote, ou que ele foi um rei, ou que ele foi um ser celestial, ou que ele nunca existiu. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre quem foi Melquisedeque. Mas antes precisamos entender o que um sacerdote fazia. Um sacerdote, ele oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. E não somente pelo pecado do povo, mas também pelo próprio pecado. Antes de oferecer o sacrifício pelo pecado das pessoas, ele oferecia o sacrifício pelo próprio pecado. Porque ele também era pecador, né? Então ele precisava estar limpo diante da presença de Deus. Entendido isso, então vamos entender também quem foi Melquisedeque. Eu já falei pra você na lição dessa semana que Melquisedeque, uma das funções dele era ser um sacerdote, mas ele também era rei. Lá no capítulo 7 de Hebreus, no versículo 2, a gente vê que ele era rei de Salém. Ele foi um sacerdote muito importante, mas a gente não encontra muitas informações sobre ele, sobre quem foi ele ou coisas do tipo. Mas lá em Hebreus, no versículo 3 do capítulo 7, a gente encontra assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Muitas pessoas acham por esse versículo que Melquisedeque foi o próprio Jesus Cristo. Mas é interessante que a gente nota ali a palavra semelhante. Semelhante já deixa uma coisa meio clara, né? Semelhante não é a pessoa. Semelhante é algo parecido. Tipo quando Deus criou o mundo e ele falou que iria fazer os seres humanos à sua imagem e semelhança. E os seres humanos se tornaram, né? Adão e Eva se tornaram a imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que Adão e Eva eram Deus, mas que eles eram semelhantes a Deus. E ali a gente também encontra a palavra semelhante ao Filho de Deus. Algo muito importante para se notar. Isso indica que Melquisedeque não foi Jesus Cristo, mas que ele foi alguém semelhante a Jesus Cristo. Alguém muito importante. Como eu disse, a gente não encontra tantas informações. Existem coisas na Bíblia que a gente não tem tantas informações mesmo. São mistérios, muitas vezes, não revelados pra gente. E tá tudo bem. E lá no versículo 11 do capítulo 7, a gente encontra algo muito interessante, olha só. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Se Melquisedeque fosse o próprio Jesus, então que necessidade teria de que houvesse outro sacerdote, que seria Jesus Cristo, no caso, que veio a este mundo como homem? E também Deus, né? O fato é que Melquisedeque é usado na Bíblia como uma simbologia. É até por isso que a gente não precisa de tantas informações sobre ele também. Porque é uma simbologia. É feita uma ligação entre Melquisedeque e Jesus pelo sacerdócio e também por ele ser rei, assim como Jesus Cristo. E isso é algo muito interessante. É importante também eu destacar aqui para vocês. Os sacerdotes, eles faziam sacrifícios pelo povo, né, pelas pessoas e por si mesmo, mas Jesus Cristo, ele não precisou fazer sacrifício por ele mesmo, ele só fez pelas pessoas, porque Jesus Cristo, ele não teve pecado nenhum. Lá no versículo 27 do capítulo 7 de Hebreus a gente encontra isso, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus Cristo, ele se entregou e ele não precisa fazer sacrifícios todos os dias pela gente, porque ele já fez isso de uma forma perfeita, de uma vez por todas, quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então podemos ficar tranquilos de que Jesus ocupa a função de sacerdote com muito sucesso e ele é perfeito nessa função, assim como nas outras também. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada pela lição de hoje, obrigada por entender mais sobre quem foi Melquisedeque e entender um pouco mais sobre o sacerdócio do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sempre compreender as Tuas palavras segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de terça. Aproveita, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal.